Olá, Olá. a gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre uma demanda que surgiu porque nos perguntaram como montar uma árvore genealógica. E aí a gente achou que podia ser necessário falar um pouquinho sobre isso, dando algumas dicas, né? Dicas e orientações de como montar uma árvore genealógica. E a depender do interesse de cada pessoa, essa árvore ela pode evoluir, vamos dizer assim, para um genograma ou até mesmo para um genossociograma. Que ao longo desse vídeo a gente vai explicar um pouquinho o que significam esses termos, né, Vlad? Então, essas três ferramentas citadas pela Amanda, elas têm funções específicas, têm objetivos específicos e demandam algum tipo de conhecimento. Tá? Mas nada é absurdo que a gente não possa, principalmente na montagem da árvore genealógica e do genograma. Mas tudo isso a gente vai falar. Mas poderíamos perguntar, né? Ou poderiam nos perguntar: mas para que eu vou me dar o trabalho de levantar informações a respeito de familiares, ancestrais, antepassados, que de repente eu sequer conheci, sequer convivi? Por exemplo, um bisavô. Algumas pessoas não conheceram o bisavô, conheceram o avô. E ainda mais um trisavô, que sequer fotografia eu tenho, né? Para quê? Qual a utilidade que isso pode ter? Vamos falar a respeito disso também. Então, retomando a nossa conversa sobre o porquê ou para que fazer uma árvore genealógica. Pode ser simplesmente pela curiosidade, de querer saber, afinal de contas, de onde viemos, né? A maioria de nós é descendente de imigrantes. O nosso país é todo constituído de imigrantes, né? Portugueses, espanhóis, mas muito mais que isso, né? Tivemos ingleses, alemães, italianos, enfim. Os povos originários. Os povos originários, exato, né? Enfim, a curiosidade de, afinal de contas, ver quem são essas pessoas que nos antecederam. Pode ter também um interesse prático, pragmático, que é o caso de pessoas que estejam buscando obter uma dupla cidadania, né? E aí, por isso, precisam levantar informações a respeito dos seus pais, avós, e às vezes até bisavós, para constituir um processo para obter a tal da cidadania. Então, a árvore genealógica pode ser uma ferramenta muito útil para isso. Mas, enfim, nós poderíamos dizer também o seguinte: todos nós sabemos a importância que tem as nossas relações sociais, conhecer as pessoas com quem convivemos na família direta, né? Os nossos amigos, colegas de trabalho ou de faculdade, enfim. É importante a gente conhecer quem são essas pessoas, o que elas fazem, para até ter assim, um vínculo mais forte. Agora imaginem vocês, se isso é importante com pessoas que estão fora da nossa família, né? E aí é que vem o paradoxo. Nós estamos aí hoje imersos em tantos recursos tecnológicos, né? É comum as pessoas com seus celulares tirarem fotos de festas, de encontros, tal. E hoje também é comum você ter na nuvem, né, às vezes contratando serviços de arquivo, né, gigabytes, terabytes de fotos tiradas ao longo, pelo menos nos últimos 15 anos, né, que é quando começaram Sim. esses recursos se tornarem mais acessíveis ao público em geral. E antigamente, me lembro, né, de quando nós recebíamos alguém em casa, algum familiar que há muito não víamos, nós abríamos os álbuns de fotografia e ficávamos vendo: olha só fulano, como era, não sei o quê. E essa visita com essa interação era muito legal, porque aí surgiam as histórias. Não, você sabe, esse tio aí, aconteceu com ele isso, aquilo. E de repente, pessoas que já não estavam conosco
praticamente ganhavam vida. Exato, essas narrativas aproximavam as pessoas. Nossa! E aí nós encontrávamos assim, semelhanças, né? Só que isso se perdeu. A gente se contenta em tirar foto e jogar para o arquivo. E às vezes passam anos sem que abrimos, porque a gente não tem tempo. O tempo é usado para produzir informação e nos desconectamos com o passado, né? É raro hoje em dia a gente encontrar esse tipo de conversa, de reunião, falando sobre o passado e principalmente sobre as pessoas. Quando nós fazemos isso, nós abrimos mão da nossa história, não é da história deles, é da nossa história, né? Então, a proposta nossa, e aí é a nossa proposta, tá? Pode ser que outras pessoas tenham outras propostas, e todas elas são válidas, a partir de um olhar inclusivo, resgatar esse senso de família, mas família que vai além daquela família que está ali, junto conosco, que nós convivemos até hoje, até de maneira distante, né? Ainda mais que hoje as pessoas mudam até para outros países, né? Antigamente ficávamos todos aglutinados, às vezes num bairro, numa rua, numa vila, né? Hoje não, hoje eu tenho uma filha que mora na Austrália, um filho que mora na Irlanda, um irmão ou irmã que mora na Itália. E isso é comum, isso é comum na maioria das famílias, tem alguém morando fora, mas estão aqui. E aqueles que vieram antes, essa grande epopeia que nós podemos acessar e resgatar esse vínculo com essas pessoas que construíram essa estrada pela qual nós andamos. Então, por isso, a nossa intenção em fazer esse podcast é de estimular a todos, né, aqueles que quiserem, naturalmente, que acharem interessante, entrarem realmente dentro do livro da vida, que é escrito por todos nós, mas começou a ser escrito lá atrás. Para quê? Para que nós resgatemos esse nosso lugar junto deles e possamos efetivamente sentir que somos protagonistas também. Nós protagonizamos também, aqui e agora, essa história. E não meramente nos vermos como resultado da reprodução biológica, né? E formatados conforme a cultura, o contexto. É interessante também que nessa imagem que você traz dessa estrada que eles abriram para nós, observar que nós também somos antepassados de alguma forma. Exato. De alguém. Então, assim, nós, quando olhamos, estamos também abrindo estrada para os descendentes. Então, a geração que olha, ela inclui as que virão. Também. Então, isso é muito importante também. Muito bem lembrado, bem lembrado. E é isso aí. Então, eu acho que agora precisamos falar um pouquinho, então, afinal de contas, vamos começar árvore, né? Essa árvore genealógica. É isso aí. Convidamos você a se debruçar na história de sua família ancestral, para que você possa se conectar com a força de homens e mulheres que enfrentaram os desafios da vida através dos tempos, permitindo que seu legado chegasse a você. Que hoje tenha a possibilidade, os recursos e o suporte para se conectar com suas origens de forma consciente, projetando-se no futuro da vida daqueles que virão, tal qual fizeram aqueles que o antecederam, ou seja, seus pais, avós, bisavós e além. Então, que tal olharmos de perto essas pessoas que abriram caminhos que percorremos hoje? A árvore genealógica, tal qual o genograma e o genossociograma, são utilizadas para o levantamento de informações sobre nossos ancestrais. Porém, cada uma delas tem um grau de complexidade, seus próprios objetivos e aplicação. A seguir, nós vamos demonstrar essas diferenças. Então, vamos começar pela árvore genealógica. Quanto ao seu objetivo, ela representa a linhagem familiar e as relações de parentesco ao longo das gerações. Quando a gente fala de complexidade, a gente está dizendo que ela é simples, focada em dados básicos como nomes, datas de nascimento, casamento, datas de morte, enfim. E para que serve?
Serve para que a gente possa fazer pesquisas históricas, registros familiares, identificação de ancestrais. E é necessário que se tenha o conhecimento básico das relações familiares e a organização dos dados que a gente vai coletar. Quanto ao genograma, a gente pode afirmar que o seu objetivo é analisar a estrutura familiar, padrões de relacionamentos, eventos significativos e influências na saúde física e mental. A sua complexidade é mais detalhada, inclui informações sobre relações emocionais, saúde, profissões e todos e quaisquer eventos importantes. A sua utilização se dá na terapia familiar, no aconselhamento genético, estudos de saúde e comportamento. E quanto às competências, a gente pode dizer que é preciso que se tenha conhecimento de símbolos e padrões de relacionamentos, habilidades de entrevista e interpretação de dados. Agora vamos falar um pouquinho sobre o genossociograma, que tem por objetivo identificar padrões transgeracionais inconscientes, traumas e lealdades familiares que influenciam o comportamento e a saúde de seus descendentes. A complexidade é mais profunda, explora aspectos psicológicos, emocionais e espirituais da família. A sua utilização se dá na psicoterapia, na análise de padrões repetitivos, na busca por autoconhecimento e a cura de traumas. Quanto às competências, a gente pode afirmar que é preciso o conhecimento de psicogenealogia, habilidades de entrevista e interpretação de símbolos e padrões inconscientes. Se nós quiséssemos montar uma árvore genealógica alguns anos atrás, nós teríamos que, como recurso único, pegar uma grande folha de papel e lá traçar todos os dados, né, e montar essa árvore, né? Daria um trabalho danado, dava um trabalho danado. Porém, para nosso conforto, nós temos uma solução que hoje está disponível gratuitamente para todos aqueles que queiram montar sua árvore, que é o site familysearch.com. Mas eu gostaria de contar um pouquinho da história do Family Search. Esse projeto nasce em 1894, no Utah, Estados Unidos, quando a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, a Igreja dos Mormons, teve a iniciativa de criar um projeto onde o escopo era coletar todas as informações a respeito das famílias que faziam parte não só da igreja, mas aquelas com quem eles se relacionavam, porque tinham pessoas da família que não participavam da igreja, mas o objetivo era criar uma base de dados, uma base de dados, né? genealógica para preservar justamente o conhecimento daqueles antepassados. Esse trabalho foi se desenvolvendo ao longo das décadas, né? Até que chega no ano de 1999, quando é criado o site que falamos agora há pouco, familysearch.com. Esse site, a partir de 1999, ele foi catalogando todas as informações que tinham em livros, foram transferidas para uma grande base de dados. E ao longo dos anos, essa base de dados foi se ampliando ainda mais com informações vindas de todos os países. Até que chegamos no ano de 2024, ano passado, quando o Family Search agregou à sua base de dados cerca de 2,5 bilhões de documentos, fotos, registros de todo tipo, certidões de óbito, de nascimento, de casamento e muitos outros, até mesmo batismo, certificado de batismo em outras igrejas. E é isso tudo que nós temos à disposição hoje. Agora, nós vamos entrar naquilo que é o mais interessante desse vídeo. Nós vamos explicar como você faz para se cadastrar no site e ter acesso a esses recursos. Vamos lá? Então agora vamos iniciar o passo a passo da montagem da nossa árvore. Uma vez que tenhamos entrado no site, nós vamos nos deparar com essa tela, onde nós poderemos criar uma conta gratuita. Nós vamos clicar no botão criar uma conta gratuita.
e na sequência abrirá-se uma tela de inscrição, onde a gente vai poder continuar, seja com a nossa conta do Google, do Facebook ou da Apple. Ou ainda, nós teremos a opção de criar um nome de usuário e uma senha. Suponhamos que a gente escolha essa última opção. Aí abrirá-se uma tela onde nós precisaremos colocar alguns dados nossos, como nosso nome, sobrenome, a nossa data de nascimento. A gente vai criar um nome de usuário e também uma senha. E o e-mail. Feito isso, a gente já pode procurar pelos nossos ancestrais, porque a gente vai estar com uma conta criada. E aí eu vou dar um exemplo para a gente poder ver o passo a passo da criação da árvore. Suponhamos que eu tenha um avô chamado José da Silva, que nasceu no ano de 1910. Eu vou preencher com os dados desse ancestral os elementos que eu tenho ali. O nome, o sobrenome, a localização, né, de nascimento dele, o ano, e vou dar um pesquisar. O site vai retornar com algumas opções, provavelmente nomes repetidos, e aí é onde vai começar a minha busca fina, onde eu vou refinar minha busca. Eu vou pensar nos elementos que eu tenho em mãos, né? Ou seja, nome, sobrenome, assim como se eu tiver datas de aniversário, de casamento, né? De morte, enfim. Eu vou adicionar alguns eventos da vida desse ancestral se eu tiver essas informações. Assim como também eu posso adicionar membros da família desse ancestral, né? Um pai, uma mãe, um cônjuge, enfim. E aí eu vou, com essas informações, dar um procurar, né? Clicar na tecla de procurar. O site vai me retornar, né? Com as opções, e eu vou clicar em cima do nome desse ancestral. Na medida em que eu clico em cima do nome, ele me dá algumas informações do ancestral, e se for o meu ancestral, com a opção de incluir esse ancestral na minha árvore. Notem, na direção dessa setinha vermelha, que a gente tem um botão ali, no nosso caso está escrito em inglês, né? Attach to tree, mas pode ser que esteja escrito em português, vai depender da configuração do seu computador. E esse botão significa anexar a árvore. A gente vai clicar nesse botão e aí a gente anexa, né? A gente coloca esse ancestral na nossa árvore genealógica. Enfim, e a gente vai continuar nesse processo de anexar os ancestrais que a gente venha encontrar nesse site de busca. E na medida que a gente vai anexando essa árvore, ela vai se ampliando. Os nossos ancestrais vão surgindo na nossa árvore, né? E aí a gente tem essa imagem, né, um exemplo aqui de uma árvore, e ela fica mais ou menos com essa carinha aí, né? Notem, você ali embaixo, né? E aí seus pais acima de você, aí do lado da mãe os pais dela, do lado do pai os pais dele, e assim sucessivamente. Então quanto mais ancestrais a gente encontrar, maior vai ficando essa árvore nesse modelo. Então é isso, a gente finalmente tem aí a árvore genealógica com esses elementos. Então, chegamos finalmente a ter uma árvore montada. Porém, é bom que a gente também dê alguns toques com relação a essa pesquisa. Toda vez que você for fazer uma pesquisa, tem que levar em consideração que, mesmo que você tenha a informação exata, o nome, sobrenome, data de nascimento, pode acontecer que, de repente, ainda mais nos registros mais antigos, né, o nome esteja grafado incorretamente nos documentos, né? É muito comum, principalmente pessoas que vieram do exterior, que o nome acaba sendo abrasileirado, ou por conta até da fonética, né, da pessoa fazendo o registro lá, aí o tabelião, enfim, a pessoa o registro na igreja, né, que antigamente fazia-se muito na igreja, nas paróquias. E aí
o nome pode gerar alguma confusão. Por isso que o trabalho de pesquisa, principalmente os mais antigos, tem que ter uma paciência, porque você pode se deparar com situações como aconteceu com o meu avô. Então, eu quis buscar registros do meu avô Teodolindo, né? Que nasceu na Espanha, veio para o Brasil, casou com minha avó. Eu tinha várias datas, né? Data do nascimento dele, não, mas do casamento, tinha o nome completo dele, enfim, o nome completo da minha avó. Já tinha muita informação para poder fazer a pesquisa. Só que eu procurava Teodolindo e não achava que era com H. Aí o que aconteceu? Eu cheguei e fui tentando todas as variações possíveis. Procurei, inclusive, em sites de cartório. Estive pessoalmente no cartório em São Vicente, onde ele veio a falecer, né? E nada, não achei absolutamente nada. Até que um dia, né, há pouco tempo atrás, a gente fazendo pesquisas da minha avó, nos deparamos com esse nome, Deolindo, sendo que o nome correto dele é Teodolindo. E ali, com esse nome Deolindo, apareceu esse nome associado a uma esposa de nome Soledade, que é a minha avó. Aí, a partir disso, surgiu uma oportunidade de refinar a pesquisa, e foi o que eu fiz. Quando eu coloquei Deolindo, simplesmente, a data do ano de 1935, apareceu esse registro. O registro da certidão de óbito do meu avô. O falecimento dele ocorrendo em 5 de maio de 1938. Olha que coisa. Aí eu peguei, cliquei naquele ver registro, porque quando você tem, como dá para ver na tela, um ícone ali de uma máquina fotográfica ou de uma folhinha de papel, né, significa que tem um registro físico que foi digitalizado. E aí, clicando ver registro, olha o que surgiu. Surgiu a certidão de óbito do meu avô. Certidão essa que dava como data 5 de maio de 1938. E a idade, 36 anos. Data do nascimento, só tem um ano, 1902. Então, isso é só um toque, né? De que quando você estiver fazendo uma pesquisa, considere que pode ter erros de grafia. E esse erro está lá no registro, né? No documento de óbito. Mas, enfim, isso pode acontecer também com as suas pesquisas. Bom, era isso que a gente queria compartilhar com vocês. Não é nada muito rebuscado, mas é uma introdução para que vocês possam ter condições de começar a fazer suas pesquisas no Family Search e montar a vossa árvore genealógica. E observar, né, como que isso repercute em vocês, né? Observar esse desenho da árvore, ele pode trazer alguns insights, algumas percepções. Sendo bastante sincero, eu comecei a fazer essas pesquisas e até trouxe o caso aí do meu avô. Eu sempre tive curiosidade a buscar mais informações da minha origem, né? E estava truncado, porque quando houve um erro do nome, eu não conseguia ir mais à frente. No dia que eu me deparei com aquele documento, a certidão de óbito dele, inclusive detalhando qual foi a causa da morte, enfim, foi um acidente trágico, né? Eu senti como se eu tivesse mais presente na minha própria vida. De repente eu me vi conectado à história de um homem que veio, veja só, pegando as datas que a gente vai encontrando, as informações em todos esses documentos, eu consegui refazer um pouco da história desse meu avô. Muito provavelmente ele saiu da Espanha. Eu digo muito provavelmente porque eu não tenho essas informações, estou continuando pesquisando, né? Ele saiu da Espanha com 17 anos. Havia acabado a Primeira Guerra Mundial. A Espanha, por ter ficado neutra, e isso são pesquisas que a gente vai fazendo na história, né?
passou por uma situação muito difícil, é muito difícil, né? E muitos mandaram seus filhos para fora da Espanha, para fora da Europa, em direção ao Brasil, Estados Unidos, enfim. E ele chegando aqui, ele foi trabalhar em, provavelmente também é algo que eu tenho que confirmar depois, um dos cafezais que contratavam esses imigrantes. Aí ele acaba indo para São Vicente, onde ele conhece, trabalhando numa pedreira, conhece minha avó, depois vem casar com ela em 1929, e aí nasce o primeiro filho, nasce o segundo filho, quando ele estava com 3 filhos, e minha mãe estava por volta dos 3 anos de idade, que era a caçula. Ele tinha uma outra filha com 4, 5 anos, meu tio, meu outro filho de 6 anos aproximadamente, ele falece. Um homem de 36 anos. E aí fica a minha avó, viúva, e naquele período também, em 2 anos, ela perdeu o pai e a mãe. Então tudo isso acabou vindo a partir dessas pesquisas, porque tínhamos pouca informação. Tinha, claro, a história, a família contava, repassava, mas então o que eu quero dizer é que aí um depoimento pessoal, isso me trouxe um ganho muito grande. Né? Essa conexão, né? E é isso. Então fica aí o convite para se aventurar a realmente fazer parte, mas de maneira mais consistente, da própria família, conectando-se com as origens, né? Com toda a história, toda essa epopeia que aconteceu para que nós estivéssemos aqui, eu, você, né? E todos nós. É isso.